Olá, queridos. Muito boa noite. A graça e a paz do Senhor seja com todo mundo. É uma grande honra estar aqui falando com vocês, conversando. O projeto de feira literária é um projeto muito nobre. Eu confio muito nesse projeto, nesse tipo de iniciativa. Deus podia se revelar ao homem em sua mensagem eterna de diversas formas. Se Deus quisesse, no ano 5000 a.C., ele inventava um smartphone, gravava um vídeo. Ele podia fazer isso. Ele não quis. Ele escolheu se revelar a nós da maneira mais poderosa, mais otimizada e infalível, por meio de um livro. Leitura é uma atividade que é inerente à nossa cristandade. Deus nos incumbiu com a responsabilidade de sermos leitores. Então, a partir do momento em que uma igreja promove um projeto chamado Feira Literária, nós temos que, obviamente, reconhecer que estamos falando de coisas espirituais. Então, acho isso importantíssimo e me sinto muito honrado pela escolha, pelo privilégio de estar podendo falar aqui. E eu queria, muito pouco do tempo de vocês, eu tentar ser bem objetivo, e para que a gente tenha algumas coisas para refletir nessa noite. Amanhã pela manhã tenho outra missão de conversar novamente com vocês, e acho que vai ser, mais uma vez, delicioso. Eu sou Saulo Daniel, eu sou pastor em Salvador, na Igreja Batista Lírio dos Vales, sou esposo da Ana Priscila, pai do Rafael, não sei quantos já viram, mas é comprovado que é o menino mais bonito do mundo. Parece comigo, mas nele fica bom, é o mistério da graça de Deus. Também sou irmão da Sara, que faz parte do Ministério de Louvor aqui da igreja, cunhado do Renato. Todo mundo já viu quem é Renato, pelo caráter espalhafatoso dele, sobretudo em épocas de sorteios na igreja. Então, sou tio do Levi e da Alice, então posso dizer, não apenas falando deles, mas de uma maneira ampla, eu tenho uma família aqui na IBC. Me considero, de alguma forma, também parte da IBC. Essa igreja tem um papel muito relevante, muito importante na minha história, na história da minha família. Então, é sempre... Eu posso dizer que eu nunca fui convidado para pregar na IBC. Eu sempre sou convocado. Porque, para mim, tocou o telefone, opa, missão dada, missão cumprida. Ministério do Capitão Nascimento. Então, para mim é uma honra estar podendo falar com vocês aqui. E eu queria refletir com vocês sobre alguns pontos. Então, se puderem, acompanhem o material que vai estar projetado. Eu selecionei um texto que é bem reflexivo e ele fala diretamente com a nossa ideia, e eu vou explicar depois por quê. A gente vai falar um pouco sobre a importância da leitura na vida cristã. O texto que eu selecionei, em Esther, capítulo 6, verso 1 ao 3, olha o que diz ali. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei Assuero, o rei da Pérsia. Então, mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtan e Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então, disse o rei, que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei e seus servos disseram, coisa nenhuma se lhe fez. Antes da gente prosseguir aqui com o que eu tenho para falar com vocês, também quero falar uma coisa que eu também sou escritor, estou já no projeto do meu segundo livro, e eu tenho um livro já escrito, inclusive eu acho que eu trouxe alguns exemplares, estão lá. O nome dele é Cartas aos Pecadores. Depois procuram lá na estante, tem alguns exemplares, trouxe poucos, mas trouxe para não fazer vergonha. A ideia desse livro partiu de uma experiência pessoal e de vivência pessoal. É legal quando livros nascem assim. Temos alguns escritores. Livros são verdadeiros filhos. São ideias que a gente dá à luz para eles. É a ideia da maiêutica de Sócrates. A gente está parindo ideias. Então, eu pari um livro. E esse livro surgiu a partir de aconselhamentos que a gente começou a fazer pela internet. Eu escrevi em parceria com o pastor Douglas Gonçalves, lá do Desascope. E a ideia desse livro foi a partir de
pessoas que nos buscavam para confessar segredos inconfessáveis e pedir conselhos que não podiam pedir ao vivo aos seus pastores. Não tinham coragem, não tinham liberdade, não tinham ambiente de dizer, por exemplo, estou traindo minha esposa, tenho desejos homoafetivos e sou viciado em pornografia, coisas das mais perturbadoras da alma. E eles acabavam, muitas vezes, usando o anonimato, procurando a gente. E a gente começou a escrever mensagens, escrever e-mails para aconselhar essas pessoas. E depois o Espírito Santo tocou em nosso coração de transformar esses e-mails em um livro que a gente pudesse divulgar para todas as pessoas, obviamente retirando os caracteres pessoais das cartas. Então, tudo que está no livro eu escrevi para alguém. O livro é composto de 10 capítulos, que são 10 cartas, que a gente chama Cartas aos Pecadores, e ali você vai encontrar carta a um viciado em pornografia, carta a um homossexual, carta a um adúltero, carta a um divorciado, carta a um maledicente. Na boa, tem carta para tudo quanto é tipo de pecado. Se você não se identificar com nenhum deles, eu vou pedir que você aguarde o próximo volume, que a gente vai lançar Carta a um Mentiroso. E essa certamente vai lhe pegar. Espero. Mas é isso que eu queria falar, e ele está lá, depois vocês procurem, folheiem, e se tiverem interesse, adquiram. Eu realmente não tenho interesse comercial nesse livro, tanto é que ele está disponível também em e-book gratuito na internet. Se vocês quiserem baixá-lo, basta digitar no Google Cartas aos Pecadores, você vai encontrar um link direto para baixar ele e receber ele gratuitamente. Desde que a gente lançou, a gente já teve mais de 70 mil downloads desse livro. Graças a Deus ele tem circulado bastante e a gente recebe excelentes feedbacks. Eu não posso distribuir ele gratuitamente impresso, porque tem um certo custo, e ele está à venda por R$30. Esse é um valor que é quase o preço da impressão. Se você quiser adquirir, tem essa possibilidade lá, depois ali na feira. Tá bom? Mas vamos lá. Vamos falar de jangada que é pau que boia, como diz o baiano. Segue, por favor. A gente vive numa era de compulsão por leitura. Há quem diga que somos leitores ruins, que a geração não lê. Eu discordo veementemente dessa ideia. Todas as pesquisas recentes que acompanho dizem que a geração atual lê mais do que a anterior. Bibliotecas estão lotadas. Livrarias virtuais, sobretudo, vendas de e-book, estão estouradas. Nunca tivemos tantas editoras no Brasil. Nunca foi tão fácil lançar um livro. Porque hoje temos editoras acessíveis. Sinal de que editora está sendo um projeto rentável. Há diversas pesquisas que dizem que a geração Y lê mais do que a geração Millennium. Os jovens de hoje leem mais do que os adultos. Então, há uma geração empenhada em leitura. Eu sou categórico em afirmar isso. Nós vivemos uma época em que hoje existe, sim, uma compulsão por leitura. Eu vou falar de alguns dados que vocês vão identificar imediatamente. Essa frase, volta aí rapidinho, só para a gente abordar um pouquinho essa frase, do Pew Research Center, um instituto que fez uma pesquisa apuradíssima, que concluiu que um jovem de 17 anos lê, em média, o dobro de livros no ano que um adulto de 30. E crianças de 11 anos, de 8 a 11 anos, leem o dobro do que os jovens de 17. Ou seja, a expectativa é de que uma criança entre 8 e 11 anos leia 4 vezes mais livros do que um adulto de 30 a 35 anos hoje. Nós temos preenchido uma geração acostumada e com a ideia de que leitura é um hábito sadio. Isso ainda não é o número desejado, mas é um grande progresso. Um jovem de hoje, com 18 anos, lê mais do que eu li com 18 anos. Isso é fato. Isso é fato. Então, nesse ponto, nós acredito que podemos ser otimistas. Essas imagens são imagens cada vez mais comuns em redes sociais. Hoje, por exemplo, há pessoas que dão cursos no Hotmart ensinando a ler mais livros. Passa, por favor. Por que a gente está lendo mais? A questão é perguntar, não o que está acontecendo, mas por que está acontecendo o que está acontecendo. Algo a ser refletido. Quais são as razões que têm levado as pessoas a serem melhores leitores? Melhores do ponto de vista quantitativo. Sinceramente, essas palavras que estão ali são a minha opinião pessoal. Minha opinião pessoal, um olhar grosseiro
uma visão superficial, macro. Para mim, as grandes motivações são arrogância, status, metas públicas, pseudo-autoridade. Na grande maioria dos casos, as pessoas estão lendo motivadas por isso. Esse primeiro quadro, essa primeira foto, é um fato que se tornou viral há cerca de um mês, mais ou menos, de um desembargador que participava de uma sessão virtual de julgamento no tribunal e, no meio da sessão, a parede dele caiu. A biblioteca dele inteira desabou. Na verdade, era só um cenário de biblioteca que ele usava atrás, que era fake. E, no meio da sessão, a parede lá desabando. Por que ele faz isso? Porque uma pessoa tem a necessidade de criar um cenário fake atrás da sua palestra, do seu voto, numa sessão de julgamento, e esse cenário não são rosas do campo, não é um mosaico bem pintado de lá Romero Brito, não é uma parede enfeitada com um arranjinho de flor, nem nada disso, é uma biblioteca, que ele não tem, mas ele quer que as pessoas saibam que ele tem. Por quê? Por quê? O que leva uma pessoa a postar de modo viral e qualquer parágrafo, frase, vírgula que ele leia num texto, ele posta? Eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente não se vê todo dia, mas as pessoas que me acompanham sabem. Eu estou fazendo dieta. Eu estou fazendo dieta há aproximadamente 2 meses. E nesses 2 meses eu já perdi 60 dias. É um progresso. Mas brincadeiras à parte, eu também perdi 10 quilos. Muito obrigado. Eu prometi a meu filho que eu não ia morrer. Então, estou me esforçando em cumprir essa promessa. Quando a gente tem filho, as coisas mudam. E eu preciso que ele tenha alguém em quem se inspirar. Então, estou tentando fazer por onde. Mas tem um segredo que está diminuindo o potencial dos meus exercícios físicos. Porque tem uma coisa que eu estou deixando de fazer, e se eu estivesse fazendo, certamente já teria perdido 20 quilos. Eu não posto. E dizem que a academia só faz efeito se você postar. Eu aprendi isso, os coaches me dizem. Então, se você não posta a foto, não faz um story, não faz um reels, não faz um tweet, um sei lá que banana é mais. Se você não faz um negócio desse, não posta, não funciona. Renato nunca postou. Vejam, funciona, gente. E pior, se postar, mas não escreveu, tá pago, não tem efeito também. Então, se você está fazendo academia sem cuidar desse segredo, está perdendo o seu tempo. Então, eu poderia estar muito melhor. Que lógica é essa que a gente está vivendo? Não adianta visitar o lugar. O que importa é que todo mundo veja que eu visitei o lugar. Então, a gente perde tanto tempo emprestando o nosso aproveitamento de tempo na postagem, que se esquece de olhar como a Torre Eiffel está bonita. Aniversário da Torre Eiffel, poste sua foto na Torre Eiffel. Você não lembra dos detalhes, porque você estava perdendo tempo buscando a melhor pose para encontrar a melhor selfie. Por que a gente entrou nessa loucura coletiva, nessa histeria coletiva? Passa mais uma vez, por favor. Essa é a imagem do nerd dos anos 90. Essa era a imagem do leitor dos anos 80 e 90. O aficionado por livros era esse cara aqui. Jovens, pergunta aos jovens. Esse cara aqui pega alguém? Qual o nível de sucesso desse camarada aqui com o mulherio? Quantas cremosas se encantariam por esse... 0 negativo.
Esse cara está fora, ele está no friend zone eternamente aqui. Ele está totalmente excluído do círculo amoroso da escola. O nerd de hoje, a cultura geek, ele é outro estágio. Há uma cultura hoje que virou o jogo, virou a chave e endeusa a intelectualidade, que inveja o aspecto de um bom leitor, tanto é que esse é o nerd de hoje. O nerd de hoje é um cara pegador. É um cara que faz sucesso. É um cara que as pessoas querem ser também. A geração Harry Potter, ela é totalmente remasterizada, a ponto de que pessoas que nunca leram a banana de um livro na vida, postam foto em biblioteca para parecer intelectual e ganhar admiração. É correto dizer, as pessoas estão lendo também, muitas vezes, e eu arrisco dizer, na grande maioria das vezes, por ostentação, por status, para arrogar uma situação intelectual que nem sempre tem, mas que precisam parecer ter para serem incluídas e para serem aceitas e para suprir carências internas. E muitas vezes para travestir uma pseudo-intelectualidade. Tipo, cansei de ser especialista em vacina, agora eu vou falar sobre guerras. Guerra da Ucrânia, agora eu sei tudo sobre o assunto. Vamos lá. A fixação do mundo de hoje é essa. Me desculpem, gente, mas hoje um dos prêmios que foi dado aqui, nada contra, tá? Mas muita coisa contra, brincadeira. Levou em consideração a quantidade de livros lidos. Eu achei que vocês iam dar uma de mais corajosa. Chegar aqui, antes de entregar o prêmio, me diga, faz um resumo dos 10 aí. Deus envergonha a gente do altar aqui. Eu até acredito que as pessoas leram. Só que hoje, a fixação é pelo volume, é pela quantidade, é postar foto, leituras do mês, aí uma pilha desse tamanho aqui. Por quê? Porque o que é interessante para a gente é bater meta. Quem já leu a Bíblia em 21 dias? Desafio Bíblia em 3 meses. Vamos fazer um desafio assim, desafio, entender o que está lendo. Porque a nossa tarefa não é entender, a nossa tarefa é ler e dizer que leu e completar mais uma pilha. É a quantidade. Porque com quantidade, se eu postar assim, gente, o ano todo eu li um livro e entendi. Quantos likes isso merece? Se eu postar, nesse ano eu li 50 livros. E posta a foto da pilha. Quantos likes isso merece? Quantas curtidas, quantos compartilhamentos, quantos... Uau, você dá curso disso? Eu dou um curso de ensinar leitura. É uma técnica milenar. Você abre o livro e começa a ler. Gente, funciona, é sério. Lê mesmo. Você aprendeu isso aí, você consegue ler. As pessoas não conseguem fazer isso. Quem alguma vez na vida já teve uma notícia assim, você tem 5 minutos para almoçar, a gente tem que sair, voltar para o trabalho. Quem já almoçou em 3 minutos? Miojo. No máximo. Qual o gosto de uma comida merendada em 3 minutos? Não tenho a mínima ideia. Porque quem come em 3 minutos não degusta, não saboreia, não identifica sabores. Ela come para dizer que comeu. Muitas vezes não nutre. Muitas vezes tem complicações por causa daquela comida mal deglutida, mal mastigada. Porque o processo de mastigação é a inauguração do processo digestivo. Não forma um bolo. Aí depois para sair dá um trabalho miserável. Doenças são causadas por causa disso, de problema e falta de mastigação. Porque você comeu
com pressa. Os gastros dizem, a pressa é inimiga da deglutição. As nossas leituras estão sendo feitas com pressa. Eu tenho um quadro no YouTube chamado Você Entendeu Errado. Quem nunca viu um vídeo desse quadro? Você Entendeu Errado. Quem nunca viu? Final do culto, vou chamar para aceitar Jesus aqui. Vamos ver se se converte. Mas é sério, se não viu, anota depois de procurar no YouTube. Eu recomendo muito. Qual é o grande benefício, o grande objetivo desse quadro? Quando a gente faz o quadro Você Entendeu Errado, eu tento explicar textos que todo mundo conhece, que todo mundo já ouviu uma pregação, já leu na vida, mas que talvez o entendimento que a maioria tem não é o correto. E, obviamente, eu uso técnicas hermenêuticas, exegéticas, mas falo isso em 6, 7 minutos, 8 minutos no máximo. Em 8 minutos, é possível explicar exegeticamente, é possível fazer uma hermenêutica de um texto bíblico? Pastora Geisa, por favor. Quem consegue? Não dá. A gente não tem como esgotar o assunto. O objetivo daquele quadro não é dizer, eu sei, você não sabe. Não é esgotar e dizer, agora aprendi. Não. O objetivo é você ver aquele vídeo e dizer, eita, não tinha prestado atenção nisso. Deixa eu correr para a Bíblia. É isso que dá. É isso que a maioria dos feedbacks que a gente recebe. Rapaz, na hora eu comecei a ler a Bíblia de outra forma. Corri para a Bíblia para conferir se o que você estava falando é verdade. E é isso que a gente quer. Eu quero que você perca tempo. Eu quero que você gaste tempo. E parar de fazer aquela leitura como no livro de Abacuque. Lê como quem passa correndo. Por que a gente lê e não entende? Por que a gente lê a Bíblia e não entende porcaria de nada da Bíblia? Porque todos esses vídeos eu falo de textos que todo mundo no mundo já leu. Que eu lia e não entendia. Por quê? Porque a gente não quer entender. O nosso universo de leitura hoje é um oceano de amplitude, com a profundidade de uma bacia. A gente lê muito e entende rigorosamente nada do que está lendo. Essa é a verdade. Por quê? Porque a gente lê para ler. A gente almoça correndo. E a gente não sabe o gosto da comida que a gente acabou de engolir. É isso que a gente está fazendo. É isso que a geração, é isso que o mundo está obrigando a gente a fazer. Porque não basta ler, tem que postar que leu. Tem que mostrar, e mostrar para todo mundo a fotinho da pilha de livros que você leu. Faça 3 perguntas sobre o livro que o camarada leu. E de fato leu. Pô, esse detalhe eu não lembro não. Não, aquele cara, o barbudo lá, aquele lá do livro. Pô, não lembro, velho. Jesus, pô, não vi não. Você leu a Bíblia toda? Li, mas, pô, essa parte eu não peguei. A parte onde ele morre, pô, lembro vagamente. Enforcado, não foi? É assim o nosso nível de entendimento e assimilação. Porque lemos para bater meta. A Bíblia virou refém das nossas metas pessoais, da nossa ostentação. Passa, por favor. Isso gera uma geração alienada. Vai começar as heresias, tá? Segura a bomba. E aí eu quero falar do nosso universo. Falo com propriedade porque pertenço a ele, o universo cristão. A gente está vendo um ambiente cristão e da relação do cristão com a leitura, em que aumenta a nossa leitura, tem aumentado a nossa devoção em modo proporcional ao que tem aumentado a nossa alienação. Essa primeira foto é de um grande comunicador baiano chamado Mário Kertes. Ele é dono da rádio de maior circulação, a rádio mais ouvida, a rádio de notícias da capital baiana, que é a Rádio Metrópole. A Rádio Metrópole, ela é líder de audiência em Salvador. É a rádio mais ouvida de Salvador, da capital baiana. Não tem Rádio Metrópole aqui em Feira não, né? Pronto. Lá em Salvador, é 101.3. É o que todo mundo ouve no trânsito. De algum modo, eu consegui um contato bom lá na Metrópole. Tem alguns programas que eu sempre participo, sou sempre chamado para dar entrevista, sempre como advogado.
Sempre. A Rádio Metrópole é uma rádio extremamente democrática, mas extremamente. Tenho plena consciência disso. A Rádio Metrópole, um dos programas de maior audiência é o programa Sintonia, programa apresentado pelo líder espírita Medrado, onde ele responde perguntas acerca do espiritismo e tem uma participação, inclusive de evangélicos, ouvintes, absurda. Todos os dias, a rádio, às 6 horas da manhã e da noite, toca Ave Maria. Uma vez por semana, a rádio tem um programa voltado a religiões de matriz africana. Há um rabino chamado Urilan, que a qualquer momento, isso já foi falado no ar pelo dono da rádio, o Mário Kertz, em entrevista com ele, tem a fala franqueada em qualquer programa que ele quiser e por quanto tempo ele quiser, para falar sobre o judaísmo. Há um programa uma vez por mês sobre islamismo, sobre cultura dos muçulmanos. Não há nenhum programa de liderança, participação de um pastor. Nenhum programa evangélico. Nenhum programa que responda, que fale alguma coisa sobre a cultura evangélica, sobre os evangélicos. Eu vou dizer, eu perguntei lá dentro, por quê? Já que não tem razão de ser. Primeiro pensamento que vem é, somos perseguidos, somos discriminados. Particularmente, não acho. E o que eu ouvi uma vez lá dentro, fora do ar, foi o seguinte: Saulo, na boa, não tinha nem pensado nisso, mas é verdade, não tem esse programa, mas na boa, é porque só quem quer ouvir vocês são os crentes. Os líderes que eu trago aqui, todo mundo de qualquer religião quer ouvir eles. Eles têm algo a falar fora das paredes deles. Vocês não. O que um pastor quer falar, só um crente quer ouvir. Aquilo me chocou de um jeito, mas eu refleti. Será que está tão errado assim? Será que há muito mais pessoas querendo ouvir a nossa pregação do que somente os crentes? Será que a nossa pregação tem uma palavra ao mundo ou tem uma palavra só para a igreja? A parcela mais leitora da nossa sociedade hoje são os cristãos. Na pandemia, toda a produção literária teve um decréscimo de aproximadamente 40%, livros físicos, vendidos em lojas físicas. Consequentemente, o e-commerce aumentou. Só um ramo cresceu 5%. Alguém palpita? Livros cristãos. Nenhuma parcela da sociedade lê tanto como evangélicos. A grande questão é que evangélicos praticamente só leem livros evangélicos. A gente está lendo para aprender a se comportar bem na igreja. Eu tive um privilégio, eu sou quase um fariseu. Eu fiz essa piada agora no podcast, vou repetir aqui. Eu só não nasci na igreja porque o hospital tinha mais estrutura na época. Mas nasci na igreja. Eu não, na minha não tinha uma maternidade bem construída, não tinha sala de obstetrícia, então eu tive que ir para o hospital. Mas poucos dias depois eu estava dentro da igreja. Ao longo de toda a minha vida, eu nunca desviei, nunca fui disciplinado, nunca fiquei de banco. Nunca mereci. Olha o santo, a aura aqui. Sempre fui muito regrado, nunca saí da linha. Então, sinceramente, houve um período da minha vida em que eu um dia acordei e percebi, cara, eu estou desviado. E esse momento era um dos momentos em que eu mais pregava. Pregar todo dia. Todo santo dia eu estava pregando em alguma igreja. Mas a minha relação com Deus consistia apenas em ler a Bíblia para construir pregações. A Bíblia já não me ensinava a tratar bem minha esposa. A Bíblia não dizia nada acerca da minha vida. A Bíblia só dizia acerca das pregações que eu iria fazer. Eu li a Bíblia só para isso.
E muitas vezes a gente está sendo bom leitor, mas para um ambiente em que só nos enclausura dentro da gente mesmo. Ali tem ilustração, e vou até pedir desculpa por estar usando, tem um programa muito famoso, na Rede Globo, chamado Big Brother Brasil. No ano passado, teve um fato que furou a bolha e saiu do âmbito da tela, e virou uma discussão nacional. E muita gente pode ter acompanhado essa discussão, que foi a questão do cancelamento. Cancelado. E aí todo mundo, ou a grande maioria, vai saber quem é aquela menina ali com o número 1. O nome dela é Carol, ela é uma cantora, e ela foi a rainha da rejeição na história desse programa, e os meios de comunicação começaram a falar dela por ela ser rejeitada. Essa foto é de um quadro que foi feito dentro do Big Brother. E lá no programa, vocês sabem a ideia do programa, eles não têm comunicação externa, eles não sabem o que o público pensa, eles não sabem o que o pessoal de fora pensa, eles fazem uma realidade paralela deles. E lá, no auge da rejeição dessa mulher, todo mundo, ela era a pessoa mais odiada da nação, fizeram uma enquete. Eles tendo que fazer uma enquete e perguntarem quem vocês acham que vai ganhar o programa. A pessoa que recebeu mais indicações de palpites internos de vai ganhar o programa foi essa menina, Carol. A mais odiada fora da casa, para as pessoas que estavam dentro da casa, sem uma visão do mundo lá fora, cravavam de modo certeiro, essa é a campeã. A pessoa que teve mais indicações com a placa não ganha, essa não ganha de jeito nenhum, foi uma mulher chamada Juliette. As pessoas cravaram, essa não ganha. Essa moça, Juliette, foi a campeã com recorde absoluto de todas as votações de todos os programas no mundo. Uma das pessoas com mais seguidores no Instagram no Brasil, dentre todas as celebridades. Qual é a pequena reflexão que eu quero fazer sobre isso? É que todas as vezes que a gente se fecha para o mundo exterior, que a gente se recusa a olhar o que está acontecendo lá fora, que a gente acha que o nosso mundo começa ali e acaba aqui, a gente cria realidades paralelas completamente alienadas, dissonantes do mundo e alvo de piadas deles. Muitas vezes a gente pensa na nossa semana assim, a gente gasta uma semana inteira programando como vai ser o culto. Segunda-feira, dia de escolher os louvores do culto. Terça-feira, dia de tirar as músicas do culto. Quarta-feira, dia de fazer o primeiro ensaio para o culto. Quinta-feira, dia de escolher a palavra para o culto. Sexta-feira, dia de orar pelo culto. Sábado, um último ensaio para o culto. Domingo, culto. Então a gente gasta a nossa semana planejando como vai ser o culto. O que vocês acham de a gente começar a gastar todo o nosso culto planejando como vai ser a semana? A palavra que recebemos não é aquela que nos ensina a como adorar dentro da igreja. A palavra que recebemos na igreja é aquela que nos ensina a como viver e refletir a glória de Deus lá no mundo, lá fora. Leiam livros cristãos, mas não deixem de ler A Arte da Guerra, O Pequeno Príncipe. Não deixem de ler clássicos, não deixem de ler Romeu e Julieta. Não deixem de se apaixonar. Não deixem de ler poesias. Não deixem de ler mais de uma fonte de jornal. Não deixem de se informar por outras fontes que não só o WhatsApp da sua tia, com as correntes. Precisamos. O mundo, muitas vezes, tem razão em dizer, eu não quero te ouvir. Você não tem nada para falar de interessante. Até a nossa linguagem. Imagina colocar um pastor numa rádio, o pastor começar, vasos e vasas. Eis que tenho te digo de mim mesmo para ti próprio. Brother, ninguém entende isso. O outro me encontra no fórum, ambiente profissional.
eu estou aqui, ele está lá, ele, varão, a paz do Senhor, varão. Essa é a nossa identidade, cara, nossa identidade não é ter um dialeto que não faz sentido para mais ninguém, isso é Babel. Falar uma língua que ninguém mais entende não é característica do reino de Deus, é característica de Babel. Precisamos de uma língua universal, que faça prosélitos, judeus, gentios, romanos, gregos, todos entenderem, porque é o Espírito que fala por nós. Isso é Pentecostes. É isso que a gente precisa viver. Para isso, precisamos furar a bolha. Passa, por favor. A fixação pelo volume, pela intensidade, pela quantidade, ela esbarra num paradigma que hoje é evidente. A gente quer acumular e ter cada vez mais informações, mas eu vou te dizer, uma criança de 7 anos hoje tem mais informações e sabe mais coisas do que um imperador romano. Ela tem mais informações. Para os mais novos, podem estranhar. Essas fotos aqui não são de outro planeta, não é um OVNI, não é uma montagem. O nome disso aqui era enciclopédia. Depois bota no Google que você vai ver o que era. Já existiu isso no mundo. Houve uma época em que não existia um camarada maravilhoso chamado Wikipedia. Não existia. Vocês conseguem imaginar uma era sem Wikipedia? Essa era já existiu. Houve um tempo em que a gente, se quisesse descobrir a data da Inconfidência Mineira, a data da morte de Tiradentes, tinha que ir para cá, achar o volume, achar o capítulo, ler todo o capítulo, entender toda a Inconfidência Mineira para buscar uma mísera informação de uma banana, de uma data. Aí hoje, chega no Google, assim, data da Inconfidência Mineira. Você não precisa dar enter, não precisa dar enter. Ela pula na tua cara, assim. Então, na boa, a informação hoje, ela não tem um valor tão grande assim. Porque eu consigo ela a hora que eu quiser. Quando dava trabalho, o cara que tinha a informação, ele tinha o ouro. Ele dominava o mundo. Hoje em dia, com informação, tu não domina nem tua vida. Porque informação eu tenho a hora que eu quiser. Não preciso lhe perguntar, eu pergunto ao Google. Ele me responde mais rápido do que você. É importante a gente entender isso. Há cerca de uma década, os pastores Marcos Botelho e Vitor Fontana escreveram esse livro, que é muitíssimo interessante, eu recomendo muito que vocês procurem depois. O título do livro é Antes Esponja, Amanhã Peneira. A ideia dele é exatamente falar sobre esse fenômeno. Antigamente, a nossa tarefa era ser uma esponja, era absorver tudo, era dominar tudo, era ter todas as informações, era captar tudo, e quem conseguisse juntar mais dessas informações, mais desse conteúdo, essa pessoa dominava o mundo. Hoje não. Hoje, numa era de enxurradas, de correntes, de fake news, a nossa tarefa não é ser esponja, não é absorver o máximo. A nossa tarefa é a capacidade racional, intelectual e sábia de filtrar aquilo que a gente recebe, de peneirar. Joga fora o que não presta e guardar o que é útil. É isso que a gente tem que fazer, mas isso não é possível quando você está empenhado em bater meta. Então o que fazer? Passa, por favor. Isso é uma flick, tá? Feira de leitura. Eu queria, por favor, que alguém aqui me dissesse o que é essa imagem aqui. Emocionei. Se alguém dissesse que era um chapéu, eu ia embora agora e nem voltava para amanhã. Alguns não entenderam o que a gente está falando, mas isso é uma feira de leitura. Se você não entendeu, vá aos pés do Senhor.
vai voltar ao primeiro amor, se arrepender, tudo isso. Esse é um dilema, esse é uma das é a brincadeira inaugural de um dos livros de maior tradução na história, que é O Pequeno Príncipe, Le Petit Prince, de Antoine de Saint-Exupéry, escritor francês. Desde criança, o meu livro predileto. Chegando perto da Bíblia. Eu acho, inclusive, que devia ser um capítulo da Bíblia, um livro da Bíblia. E tão lindo que é esse livro. Brincadeiras, tá? O meu nível de heresia não chega tão alto. Mas, depois da Bíblia, o Pequeno Príncipe está ali. Isso não é um chapéu. Isso é uma cobra engolindo um elefante. Vá pesquisar depois sobre isso, se vire. Não vou explicar isso agora. Mas é isso. O Pequeno Príncipe, ele me ensina muitas coisas. Ele ensina a vida, ele ensina sobre relações. E tem um trecho que ele é muito especial. Esse trecho, para mim, o mais belo e mais bonito de todo o livro. O encontro do menino no planeta Terra com a raposa. E esse encontro com a raposa é representativo de diversas formas. Esse menino vê essa raposa e imediatamente ele chama ela para brincar. Ele vem brincar comigo. Como qualquer criança gosta de fazer. E ela diz, eu não posso. Por quê? Por que ela não podia? Porque faltava o quê? Quem lembra? Quem já viu isso? Isso é maravilhosa. Faltava cativar. Ela disse, você ainda não me cativou. Você não me conquistou. Eu preciso ser conquistada. E o pequeno príncipe, que história é essa? Como assim conquistada? Que história é essa de conquista, de cativar? Não entendi. Que ideia é essa? Aí ele vai assim, eu vou te explicar. Hoje, para mim, você é igual a 300 garotos. Não faz diferença nenhuma. E eu, para você, sou igual a 300 raposas. Não tem diferença nenhuma. Mas, cativar significa criar laços. A partir do momento em que eu crio um laço com você, a gente estabelece uma outra situação. Porque hoje eu não tenho a mínima necessidade de você. E nem você tem necessidade de mim. Se eu for embora, você não vai sentir saudade. Mas a partir do momento em que você me conquista e eu te conquisto, que você me cativa e eu te cativo, você começa a se importar comigo. E eu vou ter necessidade de você, você vai ter necessidade de mim. Então, nós seremos únicos um para o outro. A nossa relação vai se estabelecer assim. Eu vou ler um trechinho, uma parte do que ele fala. Esse menino tinha uma rosa que ele tinha deixado no planeta dele. E quando chega na Terra, ele se decepciona, porque ele percebe que a rosa dele era muito parecida com milhões de outras rosas. Aqui tem rosa para todo lugar. E ele fica, então ela não era tão especial quanto eu achava que ela era. A raposa dá uma lição muito especial, e eu vou ler rapidamente isso aqui. Ela diz, minha vida é muito monótona. Eu caço galinhas e homens me caçam. Todas as galinhas se parecem e todos os homens são iguais. Por isso eu me aborreço um pouco. Se você me conquistar, minha vida ficará iluminada. Reconhecerei o ruído de uns passos que será diferente de todos os demais. Outros passos me fazem esconder debaixo da terra. Eu fujo deles. Os seus me chamarão para fora da toca, como se fosse música. Os seus passos me chamarão. E outra coisa, além disso, olha, você vê ali, ao longe, os campos de trigo? Você está vendo os campos de trigo ali? Eu não como pão, e portanto, o trigo para mim é inútil. Os campos de trigo não me fazem recordar nada, isso me deixa triste. Mas você tem os cabelos dourados, e vai ser maravilhoso quando me conquistar. O trigo que é dourado também será uma lembrança sua, e então eu amarei o barulho do vento no trigo. Esse livro é sobre relações, é sobre conquista. E ela ensina como faz para você conquistar alguém. O pequeno príncipe pergunta, o que eu preciso fazer? E ela diz, é preciso ter muita paciência. É preciso gastar tempo. Respondeu a raposa, primeiro você vai se sentar um pouco longe de mim, assim, na grama. Eu olharei para você com um canto de olho e não direi nada.
A linguagem é fonte de maus entendidos. A cada dia você se sentará mais perto. E aí depois ela diz: sabe por que sua rosa era tão especial? O tempo que você dedicou à sua rosa fez ela ser tão importante para você. É preciso gastar tempo. Passa, por favor. Vocês conhecem essa figura aqui? Estamos numa flick, tá? Ariano Suassuna, um dos maiores escritores em língua portuguesa. Ariano Suassuna nos inspira a entender a complexidade de uma relação, a gastar tempo. Quem aqui nunca ouviu falar em João Grilo? Quem nunca? Você nem quem é João Grilo? Jogou no Bahia? Não. Chicó. Quem é esse cara, Chicó? Quem é? Só sei que foi assim. Não sei, mas só sei que foi assim. Perfeito. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Chicó e João Grilo nunca existiram. É até estranho pensar nisso, né? Como é que Chicó nunca existiu, gente? Como é que João Grilo nunca existiu? Quem aqui só leu ou assistiu, vale qualquer uma das coisas, Auto da Compadecida só uma vez na vida? Impossível. Eu li 3, assisti 50. Por que Chicó e João Grilo parece que existiram? Parece que foi um cara que viveu, que todo mundo que dava entrevista na rádio, porque a gente gastou tempo com eles. Parece que eles fizeram companhia para a gente. Parece que estavam ali. Parece que você participou. Parece que você entrou com eles ali no céu, entrou com eles, fugiu com eles do inferno. Aí você estava lá, parece que você viu isso tudo. Porque a gente criou laços. Essas pessoas nos cativaram a partir de uma relação. Eu não bati meta quando eu li o Auto da Compadecida. Eu não estava com pressa de acabar. Eu não postei um stories para dizer: acabei Auto da Compadecida, está pago. Leitura concluída. Eu nunca precisei fazer isso. Porque não era importante. O importante era criar laços. Era cativar e me deixar ser cativado. Era isso que importava. Por isso, quem gosta de ler, não morre só. Uma boa leitura é aquilo que expulsa o sentimento de solidão, porque a gente começa a criar relações com o mundo. A gente começa a entender o dilema dos irmãos Karamazov. A gente começa a entender as angústias de Bernard Marx em Admirável Mundo Novo. A gente começa a entender a paixão ardente de Romeu por Julieta. Gente, Romeu e Julieta é o símbolo máximo dos romances. É um romance que começa na terça-feira e termina domingo. Não sei se vocês sabem. Foi o tempo que durou Romeu e Julieta. Eles se conhecem numa terça e morrem no domingo. Só se veem vivos uma vez. Mas você consegue entender a intensidade daquele sentimento, daquele amor. Provavelmente, se Julieta tivesse deixado Romeu para lá e disse: maluca, vou atrás nada, e ficasse com o cara que ela estava prometida, ela morreria com 2 filhos, feliz, uma senhora fazendo crochê, sendo uma avó bem-sucedida. Provavelmente seria isso. E não tomando um veneno, que nem uma maluca, e depois atirando no próprio peito ou dando uma apunhalada, dependendo da versão. Mas, lendo aquilo e perdendo tempo e não querendo bater meta, a gente consegue assimilar e é cativado e cativa aquelas pessoas. Então, o grande problema que estamos tendo não é quantidade. A gente não tem problema com leitura em quantidade. Nós somos bons leitores. O problema são as nossas motivações. Passa, por favor. No texto que a gente leu, lá no início, e é com isso que eu vou encerrar. Um dia, o rei Assuero perde a paz.
perdeu o sono, não consegue dormir, está completamente transtornado, não sabe o que fazer. Alguém traz um livro para ele. A história das crônicas dos reis da Pérsia. A história da vida dele. Ele pega aquilo e lê que um dia, sem que ele soubesse, um homem salvou a vida dele. Tinha um projeto de morte para a vida dele. E um homem, sem pedir nada, sem esperar nada em troca, fez algo poderoso que fulminou um projeto que seria de morte na vida dele. Naquele dia ele, eu nunca soube disso. Gente, quem é esse homem? E aí dizem, é um tal de Mardoqueu. Mardoqueu? Gente, que homem maravilhoso. O que foi feito por ele? E aí dizem para ele, coisa nenhuma se fez. Fizeram nada por ele. Aí ele diz, é hora de dar o reconhecimento que ele merece. Eu não podia terminar isso de outra forma, se não falar sobre uma relação de conquista, de cativar e ser cativado, com o maior e mais fantástico livro que já foi escrito na face da terra. A Bíblia. A gente vive numa era de ansiedade patológica, numa era de depressão, numa era de pressões psicossomáticas que tiram a minha e a sua paz. Nunca foi tão comum ver adolescentes depressivos e ansiosos no nível patológico, tomando ansiolítico, tomando remédios, tarja preta. Nunca foi tão comum. O homem dos nossos dias perdeu o sono. O homem dos nossos dias perdeu a paz. Para mim, o maior antídoto contra isso, a maior válvula de devolução do homem ao eixo, ao prumo, à paz, à ordem e à possibilidade de voltar a sonhar, é quando ele conhece esse livro. E ele fala sobre a história da minha e da sua vida. E quando você lê esse livro, você conhece e percebe a história de um homem que, sem pedir nada em troca, sem que você tomasse conhecimento, um dia pagou um preço alto para salvar a sua vida. Fique de pé, vamos orar ao Senhor. E é isso. É preciso perder tempo. E o meu pedido, o meu conselho para você hoje, como leitor, especialmente falando da palavra, da Bíblia, das Escrituras, é: perca tempo. Eu hoje, sinceramente, aboli ano bíblico da minha vida. Eu não faço mais. Não estou dizendo que não é para fazer. Para mim não funciona mais. Eu vou te dizer, desde os 15 anos, não tem um dia em toda a minha vida que eu não leia a Bíblia. Deus é testemunha. Eu leio a Bíblia todos os dias. Não posto. Não estampo. Não bato meta. Não me importo em terminar. Não termino. Você terminou de ler a Bíblia? Não, ela é interminável. Ela não acaba. Todo dia ela me diz uma coisa nova. Todo dia ela reverbera de um modo inédito no meu coração. Eu perco tempo. Eu conquisto ela. Ela me conquista. E só isso é o que me faz, no meio de um mundo tão caótico, tão louco, conseguir voltar a dormir. Conseguir voltar a ter paz. Porque só perdendo tempo nela, só investindo tempo nela, só me gastando com ela, só levantando depois que eu entender o que ela está dizendo, é que eu consigo perceber que isso aqui não é um livro comum, que isso é a história da minha vida, e que aquela morte na cruz era a saga de um homem tentando me livrar da morte. A pergunta é: o que foi feito? Será que você já tomou alguma atitude para tentar
minimamente, retribuir a Ele tudo que Ele fez. Não, coisa nenhuma se Ele fez. Essa é a verdade. Ponto de que o salmista vai dizer: que darei eu ao Senhor pelo que Ele fez primeiro por mim? Dá a Ele? Não tenho o que dar. O que precisa do quê? Não tenho nada para entregar. Olhe para você, bicho. Olhe para o seu coração. Você consegue imaginar alguma coisa em você que interesse a quem é dono do universo? Tem não, filho. Ô Binho, tem não, viu? Tem não. Só resta dizer o que Davi disse: eu tomarei o cálice da salvação. Vou fazer o possível para que o sacrifício dele não seja em vão. Eu vou fazer o que o rei fez com Mardoqueu. Vou pegar, sentar ele no melhor cavalo e sair pela rua gritando: é assim que se faz ao homem cuja honra eu me agrado. Está na hora de, com nossas ações de justiça, ou às vezes com o sacrifício dos nossos interesses pessoais, das nossas próprias causas, a gente parar de lutar apenas por esse espaço e passe a pelejar por uma sociedade mais digna, levantando o nome de Cristo, não da porta para dentro, mas da porta para fora, dizendo: ei, mundo, acorda. Vocês não precisam mais estar tão tristes. Vocês não precisam mais estar tão ansiosos. Há alguém que morreu para salvar a sua vida. E Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Feche seus olhos. A Bíblia até quando? Até que todo mundo veja, até que eu me torne cada vez mais parecido com Ele, até que eu entenda, até que o verbo, que as palavras, que as letras, até que esse verbo vire carne, até que eu me transforme nesse livro e que esse livro se transforme em mim, até que essa palavra se transforme única para mim e eu único para ela, até que eu cative ela e ela me cative, até que a gente crie laços, e um laço tão indissolúvel que a gente possa dizer: nem a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, nada poderá me separar do amor de Deus. É até que. Não tem meta a ser batida. Não é 5 capítulos por dia. É até que. Até entender. Até o verbo se fazer carne. Até assimilar. Até isso te transformar. A Bíblia não é band-aid para você passar por cima da sua feridinha e sentir melhor. A Bíblia é uma espada para te rasgar no meio, te confrontar e fazer você sair diferente do que entrou. A Bíblia não vem para confirmar suas impressões pessoais. A Bíblia não vem para fortalecer seu partido político. A Bíblia vem para te rasgar e te transformar em quem você não era antes de ler ela. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, transforma-nos pela Tua palavra, porque ela é espada. Molda-nos conforme o Teu querer. Que a gente pare de viver na superficialidade que está matando a gente. Tira a gente desse nível raso. Tira a gente da imbecilidade coletiva, Senhor, da necessidade de transparecer o que nós não somos. Ah, Senhor, Jesus foi muito bonzinho com ladrão, Jesus foi caridoso com prostituta, Jesus foi muito bom com pessoas que eram dignas de reprovação pela sociedade. Jesus acolheu publicanos, mas Jesus odiava os hipócritas. Jesus repugnava os falsos, os mentirosos, aqueles que ostentavam a situação que não eram. Em nome de Jesus, o Senhor quebre toda a hipocrisia de nosso meio. Que o cristão pare de ser reconhecido como hipócrita. Que possamos espelhar verdades.
que possamos assimilar palavras, que possamos ser luz para o mundo, que possamos ser sal para a terra, que possamos ser cura aos doentes, que possamos ser vida e ressurreição aos mortos, que possamos ser uma ilha onde as pessoas desejam estar, que possamos ser um oásis onde esse deserto mire habitar. Ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor levante uma igreja madura, uma igreja saudável, com conteúdo para emprestar ao mundo, sabendo falar sobre cultura, não alienada, não indo como rebanhos inconscientes atrás de ideias loucas, atrás de manadas. Que em nome de Jesus o Senhor quebre essa mentalidade do nosso meio, e que possamos ser pessoas que absorvem sobretudo a verdade da Tua palavra. Que o Senhor santifique-nos na verdade. A Tua palavra é a verdade. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, aleluia, amém e amém. Aleluia, aleluia. Aplauda o nome do Senhor. Obrigada, pastor Saulo.